Olá, sou a professora Juliana Araújo, sou formada em pedagogia e especialista nas áreas pedagógicas. A nossa disciplina hoje é a avaliação da aprendizagem. A gente vai falar todo esse contexto da história e das perspectivas referente a essa avaliação, referente a esse conteúdo. Dando início à nossa disciplina, a gente vai falar sobre o Programa de Desenvolvimento Educacional, que é o PDE. Ele tem como objetivo promover a interação entre professores, que são do ensino superior, e os professores da educação básica, fazendo esse parâmetro, fazendo essa interação entre o ensino superior e a educação básica. E ele tem em vista a produção de conhecimento e a sistematização das ações educacionais, o funcionamento das ações educacionais e que resulte nas mudanças qualitativas das práticas pedagógicas e na melhoria da educação. Então, esse programa ele veio para fazer com que o sistema educacional tenha resultado e que as mudanças de qualidade, né, em relação às práticas educacionais sejam mais fáceis e mais aceitáveis e mais atingíveis, né, e façam uma melhoria quanto à educação. Avaliação. Quando a gente fala em avaliação, o que vem à nossa cabeça? Avaliar. A gente se autoavalia e a gente avalia pessoas, objetos, coisas, né? Tudo a gente vive num processo infinito de avaliação, né? Um processo recorrente de avaliação. Avaliamos para acompanhar mudanças que o sistema sofre e também por outras razões. A sociedade, a escola, os pais, os alunos e professores se interessem, né, a gente avalia, para que essa sociedade se interesse pela avaliação da aprendizagem. É uma tarefa didática necessária e permanente. Acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Ela faz uma comparação aos resultados obtidos com os objetivos propostos e faz constatar que o progresso, as dificuldades e a reorientação do trabalho. Então, uma avaliação, ela promove tudo isso. A avaliação didática, ela promove que a gente faça acompanhamento do sistema, faz com que a sociedade, a escola e os pais tenham interesse. É uma tarefa didática que a gente sabe que é uma obrigação que a escola faça essa avaliação e faz com que a gente acompanhe passo a passo todos os processos de aprendizagem do aluno, desde o ensino básico até o ensino superior. Então, a avaliar faz a comparação de resultados obtidos, né, com os objetivos que foram propostos para aquela avaliação. Faz com que a gente constate a evolução, o progresso dessa criança ou desse aluno, para que a gente faça uma reorientação dos nossos trabalhos pedagógicos. A avaliação é um julgamento de valor sobre as manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão, segundo Lucchesi. A avaliação tem como foco fornecer informações acerca das ações de aprendizado e, portanto, não pode ser realizada apenas ao final do processo, sob pena de perder o seu propósito. Então, a avaliação, ela tem que ter foco, ela tem que fornecer informações em relação ao que o aluno está aprendendo. A gente tem que fazer uma avaliação constante. A gente não pode avaliar no finalzinho do processo. Por exemplo, o aluno entra no início do ano, depois que ele passa o ano inteiro estudando, a gente faz um provão, uma prova para avaliar. Aí não tem como a gente ter, né, entendimento do que aquele aluno aprendeu realmente. Então, a gente tem que fazer esse processo pausadamente para ver a evolução do aluno, fazendo com que a gente retorne a processos iniciais em determinado momento e que a gente, quando chegue no momento final, a gente possa entender que esse aluno realmente aprendeu. A gente não vai se perder no meio do caminho. A avaliação ainda na escola hoje,
ainda ela está voltada para esse sentido, né? O aluno aprendeu, tirou nota boa, o aluno não aprendeu, tirou nota baixa. Mas a concepção de avaliação, ainda hoje, ela está voltada para confirmar fracasso, né, do aluno. Se o aluno tirou nota baixa, ele é ruim, ele não aprende, né? Ele não aprendeu aquele conteúdo. E sem identificar a causa, né? A gente identifica que o aluno tirou nota baixa, a gente não identifica a causa por que aquele aluno tirou aquela nota baixa. E sanar a defasagem do aluno. Ou seja, é uma pedagogia de exames. Nesse processo de avaliação, a gente diz que avaliar faz uma atenção na promoção, né? Atenção na promoção, atenção nas provas. A gente faz ainda com que os pais estejam voltados para essa promoção. E o que é essa promoção? Essa promoção é o resultado final, tá? Então, o pai, ele coloca o filho na escola com o objetivo, né? Com a intenção de que a gente atinja o objetivo final, que é ver a profissionalização dessa criança. O sistema também cobra, né? O sistema social, ele só se contenta com as notas obtidas em exames. Então, a gente tem essa visão de que o aluno ele só é um bom aluno quando a gente tem exatamente a nota que esse aluno possa atingir. Se for uma nota positiva, né? Então, a gente só tem esse pensamento de que o aluno é um aluno bom quando se tem a nota positiva. Daí, se os alunos estão indo bem nas provas, eles vão obter boas notas. E assim, esse ciclo vai passando de pessoas para pessoas, né? De alunos para alunos. Aqueles alunos que vão entrando e aqueles alunos que vão saindo e tendo progresso. Então, a gente tem uma atenção à promoção, atenção às provas, os pais estão voltados para essa promoção, que é a formação dos seus filhos. O sistema social só se contenta com as notas obtidas em exames e os alunos estão indo bem nas provas e obtêm boas notas. Então, essa é a evolução educacional. O significado da palavra avaliar. Avaliar vem de valere, que é dar valor, verificar, verume, facere, fazer verdadeiro. Ou seja, a avaliação ela é qualitativa, né? Tanto quantitativa, mas mais qualitativa, porque ela te dá um valor, né? E faz com que esse valor seja um valor verdadeiro. Estamos sempre fazendo apreciações, o que vemos, o que fazemos, o que ouvimos, o que nos interessa e o que não nos interessa, o que nos desagrada. Então, a gente pratica avaliação quando a gente está em uma fila de banco ou supermercado. Para alguns, o atendimento é rápido, para outros, o atendimento é lento. Então, a gente está avaliando aquele processo. Fazendo compras, analisamos os preços, avaliamos os preços, comparamos, pechinchamos, né? E decidimos pela compra de algo. Então, a gente faz primeiro essa avaliação para chegar a um objetivo final. Ao assistir um programa de televisão, a gente faz a avaliação do programa, a gente faz o comentário, né, sobre a atuação de possíveis atores, sobre as roupas, né, que estão vestindo e sobre os temas debatidos naquele determinado programa. A avaliação educacional é aquela que refere-se à aprendizagem ou desempenho dos alunos ou profissionais. Então, a gente faz essa avaliação da aprendizagem ou avaliação educacional se referindo à aprendizagem do aluno, ao desempenho mesmo do aluno ou de qualquer outro profissional. Ela concentra-se no processo de ensino e aprendizagem e nos fatores que interferem em seu desenvolvimento. Então, ela concentra nesse processo
do ensino que está acontecendo dentro do ambiente escolar e do que o aluno está aprendendo, né? O ensino está compatível com o aprendizado, né? E a gente também tem que trabalhar esses fatores que estão interferindo dentro do desenvolvimento daquele aluno na escola. São fatores externos, né? Sociedade, família, né? A comunidade, as formas que o aluno tende a aprender em casa, a concentração do aluno, ou são fatores internos, o aprendizado mesmo, a forma como o professor passa aquele conteúdo. Então, tudo isso pode interferir no desenvolvimento do ensino que está acontecendo na escola e da aprendizagem que está sendo absorvida por aquele aluno. A teoria histórico-cultural, ela faz uma implicação em refletir sobre o papel da escola e sobre formas mais eficientes de organização do ensino e avaliação que considere o desenvolvimento intelectual do aluno por meio da aprendizagem do conhecimento científico, né? A pedagogia histórico-crítica, ela faz uma busca na formação humana, propondo-se a identificação dos elementos culturais, que precisam ser assimilados pelos indivíduos, convertendo em saber escolar. Então, a pedagogia histórico-cultural, ela reflete sobre o papel da escola e sobre as formas mais eficientes de organização do ensino. A pedagogia crítica, né, ela busca essa formação humana. Ela propõe a identificação desses elementos, né, sobre a cultura daquele indivíduo, né, faz com que aquele indivíduo ele faça essa assimilação de transformar o aprendizado dele, né, o aprendizado dele dentro da família, dentro da sociedade, para que esse aprendizado seja transformado, assimilado e convertendo em saber escolar. Bem, Vygotsky, né? Ele iniciou a sua carreira aos 21 anos, após a Revolução Russa em 1917. Ele fez um estudo profundo do desenvolvimento do pensamento humano a partir de algumas concepções de Marx e Engels, criando uma psicologia experimental das funções psicológicas superiores. Então, Vygotsky, ele já trabalhava essa questão do desenvolvimento do pensamento humano. Ele acreditava muito que o homem tinha essas concepções de pensamento e que esses pensamentos poderiam ser desenvolvidos criando, né, uma psicologia experimental. Essa preocupação dessa psicologia de experimentos, né, para identificar os saberes superiores, né, as ações psicológicas superiores do homem. Na relação ensino e aprendizagem, Vygotsky, né, ele acreditava que o bom aprendizado ele é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento. Ele acredita que esse aprendizado ele está à frente do desenvolvimento humano. O ensino adequadamente organizado, ele faz um resultado no desenvolvimento mental. Se eu organizo esse ensino, se eu faço esse ensino organizado, pausado, de forma que aquele ser vá aprender, a gente faz um desenvolvimento tanto do aprendizado como desenvolvimento intelectual daquela criança, desenvolvimento mental daquele ser. Para Engels, a relação do homem com o seu semelhante e com a natureza se origina por meio do seu trabalho. O que é que ele imaginava? Que ao interagir com a natureza, antigamente, né, nos primórdios da humanidade, o homem passou a transformar essa natureza, mas numa relação dialética, numa relação de diálogo, de convivência. E essa natureza, a partir do momento que ele começou a transformar essa natureza, ele começou também a se transformar. Então, eram ensinamentos que ele aprendeu
e começou a passar esse ensinamento para a sua transformação e para a transformação dos seus seres, né? Então, havia uma relação do homem, né, com os seus semelhantes, com os mais próximos e com a natureza, que era o meio ao qual ele se alimentava, ele extraía a matéria-prima para a construção, ele fazia a criação, então ali era a forma, o meio de aprendizado. Então eles aprendiam de forma a transformar a natureza e, de certa forma, se transformar. Vygotsky, em 1989, falou das funções psicológicas superiores, que a gente tinha falado lá no início do contexto. Que as funções psicológicas superiores do homem consistem no modo de funcionamento psicológico que é tipicamente humano, com a capacidade de planejar, de memorizar, né, de imaginar, que se refere a mecanismos intencionais de intenção, de ação controlada e de processos voluntários e são responsáveis pela maioria do conhecimento, dos conhecimentos, habilidades e procedimentos comportamentais que se originam nas relações entre o indivíduo humano e se desenvolve com o processo de internalização da função cultural do comportamento. Então, ele fez essa análise, né, dessas funções psicológicas e viu que o homem ele tinha capacidade de pensar e de planejar suas ações, tinha capacidade de memorizar o que ele queria, que ele tinha capacidade de imaginar, né, e que esses processos de imaginação e de memorização fazia com que ele tivesse um mecanismo de intenção, que eles fossem intencionais e que tivesse várias ações que fizesse, né, mas eles controlassem as suas ações. Então eles começaram a desenvolver as suas habilidades, tudo com planejamento e procedimentos de comportamento. Então esse indivíduo, ele passou a pensar de uma forma racional, né? Instrumentos e signos são responsáveis pelo processo de medição que caracteriza a relação homem com o mundo e com outros homens, tá? Então, os instrumentos, eles fazem a regularização das atividades humanas externas dirigidas para o controle e domínio da natureza. Os instrumentos fazem essa regularização da atividade humana externa. Os signos regulam a atividade interna e as ações sobre o psíquico das pessoas, sobre o pensamento, sobre as frustrações, né? Sobre as autoestimas, sobre as possibilidades de alcançar. Então, a linguagem também faz características com um grande sistema de signos, através do qual o indivíduo faz a internalização, as experiências de sua cultura e faz o aprender a organizar individualmente seus processos mentais. Então, a linguagem também faz esse sistema, esse trabalho sistemático dos signos. Vygotsky, o indivíduo ele aprende desde o nascimento por meio de experiências empíricas e experiências espontâneas. A aprendizagem que resulta na apropriação dos conceitos do cotidiano. O desenvolvimento dos conceitos científicos depende da aprendizagem escolar. Então, ele tinha duas concepções sobre esse aprendizado, que o aluno aprendia tanto com conceitos do cotidiano dele, né, sobre ações espontâneas, empíricas, o que ele aprendia no dia a dia, quanto os alunos aprendiam no desenvolvimento científico, no conhecimento científico, tá? Desenvolvimento de conceitos científicos, que era a aprendizagem escolar. E dizia ainda que a mediação do professor, ao trabalhar com conceitos científicos, desencadeava a aprendizagem, interferindo naquilo que Vygotsky fazia a denominação de zona de desenvolvimento próximo ou potencial, que são as funções mentais, o desenvolvimento, e refere-se à capacidade que vai além daquilo que a criança consegue fazer sozinha. Essa relação ensino e aprendizagem
diz que os objetivos escolares devem levar em conta não somente o que ensinar, mas também para que eu estou ensinando, para que ensinar. A aprendizagem fora da escola faz uma referência ao saber baseado apenas em experiências da vida do aluno. E cabe à escola elaborar um saber científico. Para aproximar o aluno da cultura letrada, é necessário que o professor tenha clareza de como ensinar. Então, a forma como ele vai ensinar. Porque uma criança aprende de forma diferente. Então, o professor, nesse contexto, tem que criar formas, né, habilidades voltadas a essas questões de ensino, de como eu irei ensinar a criança, né? E como essa criança irá aprender o meu conteúdo com clareza. A aprendizagem requer o pensamento reflexivo. A aprendizagem não ocorre por um breve contato de conteúdo. A aprendizagem, ela acontece de diversas formas, através de vídeos, através de áudios, através de uma saída da escola a um parque, de uma saída da escola a um campo, a uma fazenda, de ir para o laboratório de informática ou para um laboratório científico. Então, a forma de aprender, há diversas formas de passar esse aprendizado, não somente pelo aprendizado do conteúdo passado em sala de aula. É necessário pensar para aprender, e isso requer vários contatos com os conteúdos, por meio de atividades, né, significativas do ensino, que proporcione uma intensa atividade mental, né? Como, por exemplo, cálculos. Então, eu tenho que ter uma atividade significativa daquele conteúdo de cálculo, para que tenha uma proporcionalidade desse ensino, uma significância desse ensino, juntamente com essa intensa atividade mental. De modo que o aluno consiga relacionar os novos conceitos, o que está lá, com os conceitos que estão internalizados, né, para a sua melhor compreensão. Por isso que o ensino é feito por partes, do mais difícil até chegar à parte mais complicada. Sforni, em 2004, ele fala que os conceitos científicos promovem o desenvolvimento psíquico, pois exige a ação mental da criança voltada para o próprio ato do pensamento. Ao contrário dos conceitos espontâneos, em que a ação mental é quase sempre inconsciente, voltada apenas para o objeto. Então, ele faz uma desvalorização do conhecimento, né, dos conceitos espontâneos. Ele diz que é o conceito científico que faz esse desenvolvimento psíquico, né? Desenvolvimento, o ato de pensar, o ato de aprender. E o desenvolvimento, conceito espontâneo, ele fala que é uma ação que é corriqueira, que todo dia eu faço, que se torna até uma forma inconsciente, um ato inconsciente de fazer o que eu já aprendi, né? Que eu vou aprendendo na minha vida, né? Durante o meu desenvolvimento de vida. Já para Gasparin, ele fala que é necessário que o professor faça desses dois conceitos, que trabalha os conteúdos científicos, sempre contrastando com os cotidianos. Que forme uma ação dialética, né? Um debate entre elas, que faça esse impasse entre elas. Ela age numa zona de desenvolvimento imediato, do educando, né? O professor age nessa zona de desenvolvimento imediato do educando e oportuniza as operações mentais, como analisar, fazer comparações, explicar, generalizar, para que incorpore os conceitos científicos aos conceitos cotidianos, para transformar em uma nova educação. A avaliação, ela deve ser assumida como um elemento que contribui para o desenvolvimento intelectual do aluno, um momento no qual ele consiga sintetizar o que aprendeu de forma reflexiva.
evidenciando que eu compreendeu o conteúdo e que conseguirá fazer uso dele em diferentes situações que extrapolam o contexto escolar. Quando a gente fala, muitas vezes a gente fala assim: ah, para que eu vou aprender isso se não vai me servir? Essas ações científicas é justamente para contrapor ou para convergir, né? Convergir com as ações, com os conceitos cotidianos. Então, eu muitas vezes vou precisar de um cálculo, de uma soma. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Então, é a ação científica juntamente com a cotidiana, com o que eu estou vivendo. Uma palavra, geralmente, eu usar uma palavra é uma ação científica do que eu aprendi na escola, constatando com a ação do que eu estou vivendo. O meu falar, o meu escrever, o meu ler, tudo é influenciado na minha ação cotidiana, tá? Então, são conhecimentos científicos que devem ser debatidos juntamente com os conceitos cotidianos. E a avaliação, ela é esse elemento de desenvolvimento intelectual do aluno. Onde o aluno, ele é sintetizado, né? Essa ação, ela sintetiza o que eu aprendi durante determinado momento da minha vida. Então, eu aprendi cientificamente na escola, então eu sou obrigado a realizar um exame, né? Uma avaliação que faça com que eu diga o que eu aprendi dentro do contexto escolar. A avaliação na pedagogia histórico-crítica, ela caracteriza-se como uma atividade tipicamente humana, organizada, e a partir do momento em que o homem passou a antever suas ações através do planejamento mental. Então, ela caracteriza uma atividade humana. A pedagogia crítica, né, histórico-crítico, ela é caracterizada por essa atividade humana de raciocinar, de planejar, de ter esse planejamento mental. Faz parte de todas as nossas ações cotidianas, até mesmo da forma implícita, em ações nas quais não estamos conscientes de sua presença. Muitas vezes a gente não tem consciência desse planejamento mental, dessa ação mental, né? Então, essas ações são das nossas ações cotidianas, está na nossa vida, a gente muitas vezes nem percebe, porque é um inconsciente, é uma ação inconsciente, a gente realiza, aprendeu, né? No momento da vida da gente, então a gente faz e muitas vezes a gente nem percebe que ela está lá, que esse aprendizado foi durante o período de vida que a gente teve, né? Tem. A avaliação da aprendizagem é um recurso de comprovação da eficácia do ensino e diz respeito a objetivos claros que se pretende atingir. Então, a avaliação da aprendizagem, ela é uma comprovação da nossa eficácia, do que a gente aprendeu, até chegar em um objetivo ao qual a gente pretende atingir. Eu pretendo atingir o meu curso superior. Então, lá no finalzinho dos meus estudos, eu vou ter essa ação de realizar um exame onde tem todo o meu conhecimento durante todos os períodos escolares da minha vida. E eu vou desenvolver essa ação, esse exame, para que eu possa obter mais um degrau, né? Subir mais um degrau em relação ao aprendizado. Saviani, em 2008, diz que a avaliação em nosso país tem seu início com a pedagogia jesuítica, a partir de 1549. Então, o ensino da pedagogia no nosso país veio do ensino dos jesuítas, né? Ele acredita nisso. E se caracterizou com o primeiro modelo de educação escolar, um modelo tradicional, dentro do qual emergiu e cristalizou a sociedade burguesa. A gente sabe que o ensino jesuítico, ele foi um ensino que foi um ensino para catequização
de um povo que eles tinham como povo primitivo do nosso país, que eram os índios. E eles vieram de uma forma que fizesse com que os índios se tornassem mais dóceis e civilizados. Então, eles trouxeram o ensino do catecismo e o ensino escolar, juntamente para que esses índios ficassem civilizados. O modelo tradicional, ele fez uma imersão, né? E cristalizou a sociedade burguesa, atingiu a classe menor, né? É a classe menor não, a classe maior daquele momento, mas de minoria em relação aos índios. Então, a classe menos favorecida foi a classe dos negros, né? A classe dos índios, que tiveram um ensino diferenciado. O ensino elitista ia para a classe dos burgueses.